Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live aqui no Criando Raízes em Portugal. Hoje vamos falar sobre atividade física na quarentena e a nossa convidada de hoje é a personal trainer Luciane Cabral, ok? Um minutinho, ela já está aqui. Oi, Elise, oi, Bruno, oi, Aline. Aí, deu? Oi, Oi, Fabi. tudo bem? Vamos ver se a nossa internet vai dar jeito. Vê como que estamos de sinal aí. Consegue me ouvir? Consigo bem, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, agora sim. Tudo bem? Ah, tudo jóia. E aí? Que saudades! É verdade, muita. O que nós temos até aqui, Ah, né? obrigada por ter aceitado esse convite. Adorei o convite. É um assunto que eu adoro falar e adoro prestar meus depoimentos e tentar angariar mais público para esse estilo de vida, né? É E verdade, é vamos começar. verdade. Tudo bem, Ossa? Tudo bem? Tudo bem, aí a Sá já entrou, a Fabi já entrou, Oi, Fá. acho que a Lu. Aleca também entrou, a Mana aí, a Ai, que Tati. gostoso. Ela é minha fã. As irmãs Você estão consegue sempre me ouvir? presentes. É, Consigo. E família é aí, estão tudo. ouvindo Você bem? consegue me ouvir bem? Consigo. Porque tá pausando. Agora eu não sei se eu te vejo assim bem pausadamente. Travou. Não sei se mais alguém Deixa eu tá. mudar, vamos ver. Vocês conseguem me ver e ver a Lu ou a Lu que tá travando e eu não? Quem Melhorou? sim, agora sim, Lu. Pronto. Bom, Agora agora sim. estamos conectadas. Isso, agora sim, agora tá bem. Então, Lu, a ideia é assim, bater um papo sobre atividade física, né? Principalmente agora na quarentena. Então, agora mais do que nunca a gente necessita, o corpo necessita, né? O corpo ele sente o que a gente tá atravessando nesse momento. E ele é o primeiro que dá o sinal, né? Ele dá sinal que ele não tá legal, que ele não tá bem, então alguma coisa tá acontecendo. E eu acho que agora a gente necessita de uma atividade física. E como manter, né? Manter esse hábito para quem não tem, porque eu sou uma pessoa assim que, nossa, falou em atividade física, eu corro. Mas Então, explique. assim, seria legal falar assim sobre os benefícios para o corpo, para a mente. Quem nunca fez uma atividade física, quando que pode iniciar, se deve iniciar, se precisa de um atestado médico ou não, ou se pode começar devagarzinho, se tem alguma restrição, enfim. Conta um pouquinho aí da sua trajetória e vai contando pra gente o que realmente a atividade física faz no corpo e na mente. Vamos lá. Primeiro, obrigado aos participantes. Eu sou a Luciane, sou formada já trabalho com atividade física há mais de 20 anos. Não precisa falar a idade, né? E é claro que para a gente que tem uma rotina, gosta e já sente no corpo, é fácil falar desses benefícios, do quanto faz bem. Mas eu acho interessante que esse momento, especialmente esse momento onde os corpos tiveram que ficar parados, é que a gente começa a se questionar e reaver uma série de conceitos. Então, na realidade, é o seguinte: a gente está careca de saber hoje em dia, com a informação, de que, de fato, um corpo saudável é um corpo em movimento. Quando a gente fala Sim. movimento, não precisa especificamente ser academia,
se é a musculação, mas um corpo que se mantém ativo. Então, é a caminhada, atividades ao ar livre, danças. Tem várias maneiras de manifestar esse movimento corporal e que vai trazer benefício. Inclusive os estéticos, mas principalmente os fisiológicos. Porque por mais que a gente fale que libera uma série de hormônios relacionados à sensação de bem-estar e prazer, como a serotonina, endorfina, são hormônios que a gente encontra em outras situações. Por exemplo, eu sei que a gente vai falar sobre como manter uma alimentação melhor agora estando em casa, Sim. com vários estímulos. Então, é claro que quanto menos o nosso corpo sente essa sensação de bem-estar, ele vai buscando alternativas em outras situações que lhe proporcionam essa sensação de prazer e bem-estar. Uma delas é a comida. Então, a gente está mais parado, com mais tempo e, na verdade, trabalhando com outras sensações. Por exemplo, a ansiedade e essa coisa de não saber contra quem e quando nós vamos sair de casa. Né? Exato. É uma situação totalmente nova e atípica para todo mundo. Inclusive a gente que é educador físico. Porque a gente estava acostumado com o ir e vir, com você estar num ambiente específico, por exemplo, para ministrar uma aula ou para você treinar. Então foi tudo muito novo, mas eu também acho que foi muito benéfico. Porque por mais que a gente tenha essa tecnologia, você está em Portugal, a gente está aqui, a gente acabava que não utilizava especialmente na nossa área, não muito. Então a gente tinha alguns vídeos, né, que está disposto na internet, um monte de treino. Então assim, você fala, nossa, eu quero fazer atividade física em casa. A gente tem uma série de dispositivos, de aplicativos que demonstram, que mostram como você pode fazer. Só que isso eu percebi agora nessa quarentena que também não é o suficiente. Porque ter tecnologia lá e estar disponível na internet, no mundo da web, ainda assim não estimula a pessoa que está em casa a falar, não, quer saber? Todo dia, tal hora, eu vou entrar naquele site e vou fazer esse exercício. Então, o que é que vai fomentar, que vai dar essa vontade de você realmente ir buscar qualidade de vida? Tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter a disciplina, mas uma coisa que eu acho fantástica, e eu costumo usar muito essa frase, a gente tem que pensar nas coisas que dão realmente essa sensação de prazer e bem-estar. Então, por exemplo, a comida, ela dá. Mas é um prazer momentâneo. Eu digo assim, é um prazer instantâneo. Então, a gente tem que começar a se questionar. Não é nos privar de tudo que é saboroso, porque isso faz parte da vida. E, inclusive, agora na quarentena, eu acho que não é o melhor momento de fazer dietas absurdas, dietas rigorosas, dietas com baixas calorias. Agora não é o momento. Porque a gente está lutando contra um inimigo, mas que a gente sabe que ataca o sistema imunológico. Então, agora você ficar fazendo dietas de muitas horas sem comer, ou tirar alguns alimentos, frutas, leguminosas, porque tem uma caloria a mais, você começa a ler mais sobre as coisas, não é um momento ideal. Agora a gente tem que ter uma alimentação forte, comer coisas que nos mantêm com o nosso sistema imunológico bem saudável, e é óbvio que entra aí os legumes, as verduras, as frutas, mas também um pouco do doce. Agora, o que acontece nesse ciclo vicioso, se a gente só depositar o prazer na comida? Ela é instantânea. Então, comi o doce, comi o açúcar, passou alguns segundos, esse benefício de, nossa, eu vou me dar um presente, vou comer um super doce, ele passa em 10 segundos. A gente não sustenta essa sensação de prazer por muito tempo. Por exemplo, a atividade física, já não. Quando você entra num ciclo e que tem um time, tá? Na verdade, não é assim, vou fazer o exercício hoje, não vou ficar dolorido e vou sentir uma sensação maravilhosa. Isso não acontece. Você demora um tempo e cada um tem um tempo. E o legal é a gente sempre, eu gosto sempre de falar isso, porque tem gente que em uma semana, um mês, 2 meses, já incorporou o exercício na vida e falou, cara, minha vida mudou, tô feliz, tô me sentindo melhor e mais disposto. Tem gente que não. Tem gente que vai demorar 5 meses, 6 meses e ainda não tem essa sensação. O time é diferente. Mas é legal você se posicionar e saber que, assim, dentro do nosso corpo, todo mundo tem o potencial, tem toda a estrutura fisiológica e metabólica para você ativar as endorfinas, serotoninas, todos os hormônios relacionados à sensação de bem-estar, de prazer. Todo mundo tem. Alguns vão atingir num tempo maior, outros mais curtos. Outros vai tentar uma atividade e falar, essa realmente não é para mim. E vai tentar uma outra coisa. Mas tem coisa que vai dar essa sensação de prazer e bem-estar. Isso é ciência, é fisiológico. É só a gente se forçar um pouquinho mais. É claro que eu costumo dizer assim, Fá, você não vai fazer o que você não suporta. Você fala assim, cara, eu não funciono indo na academia. Não é para mim, eu não gosto do ambiente, muita gente, o som.
Então lá não é lugar. De repente é um lugar de yoga, de repente a gente está percebendo que em casa também pode ser um lugar, e basta ter um jeito diferente de fazer essa aula. E então essas questões a gente tem que começar a nos questionar. Por que eu não sinto vontade de fazer exercício se eu já sei? Porque hoje, em 2020, a gente sabe que é bom, né? Você perguntar para uma criança, a pessoa falar, é saudável, tem que fazer. A gente sabe que é legal, que é bom. É complicado, assim, eu falo por mim, que eu sou uma pessoa, assim, que eu vou do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, tá, sabe? Então, assim, na hora que eu levanto, eu quero fazer aquele exercício, pelo menos um alongamento. Aí Uhum. eu só faço aqui, aqui, pronto, acabou, já cansei. Então, assim, eu sou aquela que eu tenho que pagar uma academia, aqui se fala ginásio, para eu poder manter a frequência, né? Uhum. Para eu ter, assim, aquela obrigação de fazer, porque eu gostaria até de comprar uma bicicleta. Eu acho que hoje para mim, nessa quarentena, a bicicleta seria ideal, porque eu Em estaria casa, livre uma bicicleta de spinning, ou ou em de... casa, ou para pedalar na rua, na calçada. Uhum. Tá. Ah, faz pedaço, tá. Porque assim, Lu, eu penso assim, que nem assim, tem o pessoal que treina, que gosta de ter o corpo sarado, que treina mesmo e que tem aquela frequência, tem a disciplina, mantém a disciplina. Eu acho bacana isso, eu acho uma coisa assim, invejosa. Porém, é, eu sou aquela que eu não gosto de atividade física. Eu acho legal fazer, mas assim, quando eu começo, eu dou continuidade. Uhum. Mas eu tenho assim, eu não tenho o hábito de fazer, me faz muito mal, meu corpo sente muito, e eu necessito fazer um alongamento. Então, assim, é complicado, porque você tem que criar um hábito. Eu acho que Sim. o hábito juntamente com a disciplina, né? E para quem nunca fez atividade física, para iniciar, sabe? Porque tudo na vida a gente tem que iniciar, né? A gente tem que dar o pontapé, tem que dar o. Que nem a Lise perguntou aqui, treino mamãe sarada 15 minutos. Você já ouviu falar? Já tem bastante hoje em dia disponível esses treinos que são curtos e são intensos e são eficazes. Então, hoje em dia a gente sabe, é óbvio que todo treinamento, esses treinos vem sempre acompanhado de uma dieta. Quando você compra um pacote, alguma coisa desses programas, ele vem toda uma orientação também nutricional, que é feito por nutricionista. O educador físico a gente pode falar de dicas, mas a gente não pode prescrever dieta. Mas obviamente que a gente tem uma série de dicas alimentares, mas nesse tipo de programa já tem uma nutricionista que entra com uma reeducação alimentar. Mas hoje em dia o que preconiza? Que quanto mais você criar o hábito, você fazer a sequência é mais importante do que essa falta de ter sazonalidade. Então, assim, Porque você eu vou pode na... começar. Então você pode fazer assim, você pode fazer um treino, vamos, por exemplo, assim, 10 minutos diário, aquele treino de alongamento para iniciar, para o seu corpo começar. Porque assim, quando eu fazia o Pilates e ia fazer o alongamento, nossa, eu me sentia muito bem. Muito bem, porque assim, as primeiras semanas não, tudo doía, era horrível, mas depois, assim, tipo, depois de um mês naquela atividade, eu começava a me sentir muito bem disposta, muito bem disposta. E eu sinto que, assim, a falta da atividade física, ela deixa a gente muito sem vontade de fazer as coisas, você cansa muito rápido, Mas isso. Porque a e gente vai isso ganhando resistência. Eu acho que assim, você falou uma coisa maravilhosa, que é uma palavra-chave para tudo, e também para o exercício, que é mudança de rotina, criar um hábito. E a gente é instruída ao longo da nossa vida a criar vários hábitos. Eu acordo, escovo o dente, eu acordo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar da casa. São hábitos que a gente começa, a gente dirige, por exemplo, às vezes por impulso, vai lá, você nem pensa. E aí, ainda, por mais que existe toda uma mídia por trás do exercício físico e também até do culto exacerbado dessa coisa do corpo, isso vende, ainda assim a gente não coloca nesse hábito, nessa rotina, esse cuidado. E eu acho que esses programas já têm algum tempo no mercado, porém, nesse momento de quarentena, eu acho que eles estão vindo com tudo. Porque as pessoas ainda têm uma resistência de fazer esse tipo de programa em casa e achar que não funciona.
E assim, e não é uma coisa que é só do público que não é da área. Eu falo isso por mim como personal. Sim. Eu sempre trabalhei em academias ou em condomínios. E aí, quando eu me vi no meio desse momento, eu fiquei um tempo estagnada, sem dar aulas, contando um pouco para vocês a experiência assim como personal. Passou, a gente achava que ia durar 15 dias, depois mais 15, daqui a pouco falou, opa, peraí, deu um mês. Não só a nossa receita, mexe na receita, mas os meus alunos começaram a querer fazer alguma coisa. E aí eu tive que falar, não, vou tentar fazer essa coisa da tal da videoaula, que não era uma característica minha. Cara, o negócio funcionou de uma maneira. Hoje, depois desse momento de quarentena e, obviamente, de crise, eu mudei absurdamente meu jeito de pensar, inclusive exercício. Porque eu tenho alunas que eu tô só vendo por vídeo, vai fazer um mês e meio, 2. Sim. Pessoas que elas já estavam totalmente desreguladas na alimentação. Quando eu falo desregulada, gente, não é uma prisão, né? Assim, a alimentação, quando a gente fala bacana para você manter um peso, você não abre mão de tudo que você gosta, mas você não come tudo que você gosta toda hora, porque é rotina. A gente sai para trabalhar, para estudar, então a alimentação diária da semana, do dia comum, tem que ser uma alimentação que você necessita, uma caloria que você necessita. Então eu preciso de um carboidrato bom, eu preciso de uma proteína boa, eu preciso ingerir verduras e preciso ingerir frutas. E vou manter a minha rotina. Eu acredito assim, quando a gente coloca a alimentação como mais uma tarefa do dia e eu tenho que fazer aquilo que meu corpo precisa, fica mais fácil. E aí nos meus momentos de lazer é onde eu penso em comer por prazer. Porque a vida da gente é uma rotina. Então se a gente encarar, e a mídia, na verdade, o comer mal e as besteiras, é também uma ideologia totalmente midiática. Porque, assim, vende muito os produtos industrializados, vende muito a coisa mais gorda, o hambúrguer gostoso, o sorvete gigantesco. Isso vende. Então, isso está toda hora na imagem, né? No imaginário. Onde você passa, você vê aquela cena bonita. E pouco se vê um prato maravilhoso, lindo, colorido, que também é saboroso, né? Então, assim, a gente também é influenciado total pela mídia. A gente tem que começar a controlar. Por que me dá tanto prazer comer só o que engorda, se eu me amo, e não me dá prazer comer coisas que eu sei que meu corpo precisa para ser saudável? São Até questões muito acostumar. legais. Essas questões são bacanas da gente se perguntar, principalmente no momento da dúvida, quando você tem um objetivo. Você fala, poxa, Lu, eu quero comer melhor, porque comer melhor também significa mais disposição. Quando a gente come a comida certa, a gente tem mais disposição, o corpo vai, acontece, não dá dor de cabeça, você não tem prisão de ventre. Então, o seu funcionamento todo fica global, fica ok quando a gente está comendo bem. Então, tudo funciona melhor. E isso é uma relação de amor também. O comer bem, né? É verdade. E assim, é que nem assim, a minha mudança para cá foi total assim, mudei totalmente os meus hábitos, porque no Brasil eu tinha uma vida saudável. Assim, foi pelo menos assim, uns 2 anos antes de vir para cá, eu fazia aquele suco verde, eu não comia carne, óleo, nem pensar fritura, eu tinha tudo aqueles negócios assim, sem nada. E assim, então eu tive açúcar branco, eu aboli faz muito tempo, eu uso aquele demerara, enfim, eu tinha algumas coisas, né, que eu mudei. Cheguei aqui, a gente quer experimentar tudo, a gente quer conhecer tudo. Eu sou aquele tipo que eu não sou aquela assim, eu não vou, não. Eu quero conhecer, eu vou Uhum. experimentar, mas aí eu experimentei e gostei. E ficou nessa E sensação. aí eu engordei 6 quilos. Entende, Lu? De lá para cá eu engordei. E assim, tem outra também. O que acontece também é o frio, né? O frio faz a gente comer mais. Que nem assim, eu tomo água se estiver do meu lado. Se eu tiver com Uhum. uma garrafinha de água do meu lado, eu tomo toda hora. Se eu não tiver, eu demoro para ir lá no filtro buscar. Entende? Então, E é um assim, hábito. A água também é uma coisa do hábito, de você andar com a exatamente. garrafinha cheia. São... Então, é uma coisa assim que não adianta. Eu acho que essa palavra hábito, disciplina, sabe? E mudança, elas são 3 palavras que você tem que colocar na sua vida e tem que começar. Você tem que começar porque assim, dói, né? Dói. Tudo que que é mexe em novo várias outras coisas, né? dói. Então, você tem que
que de alguma forma achar um ponto onde você vai conseguir colocar isso no seu dia a dia, colocar no seu bloco de tempo e fazer aquilo mesmo como se fosse o seu dia a dia. Começar, Parte da eu começo às 7 horas da manhã, então das 7 às 7h30 eu vou fazer meu exercício físico, sabe? Colocar isso no bloco de tempo, mas enfim, né? Sabe uma coisa que é fantástica? Assim, a gente está. E isso eu acho que o mundo inteiro, nesse momento, está valorizando outras coisas. Então, não estamos falando exatamente. Esse aprisionamento, essa É, necessidade de ficar fechada, nos faz questionar uma série de coisas. O quanto o poder ir, o movimentar, o eu poder, o meu corpo ir onde quiser, me faz falta. Então, eu acho que se todo mundo, nesse momento, a gente pega isso e aproveita para fazer uma série de questionamentos, como é benéfico. Como é interessante você perceber que antes você podia estar em qualquer lugar, correndo, se exercitando, estar num parque. A gente, quem tem sim. filho, e aí você não pode, você tem aquele espaço limitado para fazer a criança se mexer, você mesmo tem hora que você fala, cara, eu não aguento mais ficar, depende do espaço, do apartamento que você vive, você não tem muita locomoção. Como é que eu faço para me mexer? Né? Então, primeiro, as pessoas vão sentir falta. Então, eu acho que isso vai fazer, tem que dar uma mudada, né? Obviamente, se Deus quiser, as pessoas vão sair diferente. Acho que tudo vai mudar, né? Tudo. Não tem Mas até jeito. esse cuidado, essa relação com o tempo que você tem dedicado ao seu movimento, à sua saúde, vai ser questionada. Outro ponto que eu acho relevante, a gente está falando tanto de prevenção do vírus, né, do Covid, prevenção. Ele atinge e ele geralmente vai causar graves problemas em quem tem sistema imunológico deficiente. Então, quem já tem doenças pré-existentes, mas ele é um vírus que vai atingir o sistema imunológico. O que melhora o sistema imunológico? Uma das coisas, exercício. Atividade física média, moderada, não intensa, tá? Quando a gente fala de atividade física intensa, de atleta, a gente não está falando de sistema imunológico tão saudável, porque os caras estão sempre num limite maior. Mas quando a gente fala em atividade física moderada, que é o da gente do senso comum, ela estimula demais as células responsáveis do sistema imunológico, leucócitos, linfócitos. Então, quando a gente está em exercício, a gente tem uma resposta imunológica melhor. Tanto que a gente lida melhor com as infecções do trato respiratório. Quem está acostumado a treinar, pega uma gripinha. Oi, escorregou. Pega uma gripinha, já não passa um dia, meio dia, tem pessoa que demora, que o corpo que fica derrubada com uma gripe. Então, quando a gente faz exercício, treina, tem essa rotina, você tem também essa capacidade respiratória e essa capacidade do sistema imune de receber melhor uma doença e se livrar rapidamente da doença. Essa é uma característica já benéfica e quem tiver em exercício ou tentando começar a fazer, vai estar melhorando a sua possibilidade de lidar com o vírus de uma maneira menor. Então, assim, E o como que que eu o posso... corpo libera? O que o corpo libera com a atividade física? Porque assim, eu sei que quando você faz uma atividade física, você se sente muito bem, o humor melhora, né? Você se sente bem. E assim, o que ele libera, principalmente agora, nessa época que a cabeça começa a dar um nó, né? E Então, então, assim, a atividade ela está intimamente relacionada com o sistema nervoso central. Então, um dos dois principais hormônios que todo mundo já conhece, que é serotonina, endorfina, noradrenalina, são hormônios que são liberados através do exercício, através dos estímulos. E especialmente também quando a gente começa a mexer com a frequência cardíaca. Essa sensação que a gente vai, cansa um pouquinho, e libera ácido lático. Todo esse movimento é cíclico, né? Não é uma coisa, a gente está movimentando a perna, mas na verdade a gente está tendo todo um movimento do nosso sangue e dos nossos neurônios durante o nosso corpo. E a gente libera esses hormônios que nos dão esse relaxamento, que são hormônios, por exemplo, que são liberados também com atividade sexual, também quando você come doce, porém, imediato. O treino ele vai fazer essa sensação durar mais. Você já deve ter ouvido falar, a pessoa fala, nossa, eu já treinei, agora o dia tá ganho. E não é mentira, não é paranoia que a pessoa foi na academia, ou foi no clube, ou correu uma hora e ela não colocou, ela não fala isso da boca para fora. Realmente a sensação que ela tem de agora o dia tá pleno, ela existe. Ela se mantém, ela perdura durante algumas horas, quando não até 1, 2 dias. Por isso que vai virando um ciclo vicioso. Então, quanto mais vezes eu vou e vou liberando esse hormônio, melhor eu vou ficando. E aí tá relacionado com o quê? Com a minha questão do humor. Porque quando a gente está sem liberar esses hormônios, e aí a gente está com os hormônios, às vezes, ou masculinos mais altos, ou a gente está com cortisol alto, nesse momento, então, a gente está numa incógnita. Então, a questão da ansiedade e o medo, a gente também libera outros hormônios que são ruins.
né? Sim, e principalmente Cortisol, a mulher que tem uma variação de humor, que de tem a hormônio. TPM, os hormônios. Então, assim, é complicado, né? E eu acho que a atividade física, ela realmente, ela traz um benefício, assim. Eu preciso e vou incluir isso na minha vida, eu preciso. E é tão legal se permitir, eu acho que aproveitar esse momento, que na Sim, verdade as pessoas estão com, teoricamente, mais tempo, e não estão, porque a nossa mente não para, né? É uma questão de não, você estar com tempo, mas ao mesmo tempo você fica se questionando. Só que sim, estamos aqui, é o que eu preciso. Se eu tenho tanto receio da minha saúde, eu acho que é o melhor momento da gente se questionar e falar, opa, peraí, estamos falando, ó, você vê como é tão engraçado, o medo da morte está intimamente relacionado com o estado de saúde. Porque assim, é verdade. independente, não é? Independente do vírus, se eu não conquistar saúde ao longo da minha história, dos meus anos, eu vou adoecer. Ou eu Peraí vou que deu uma envelhecer. travadinha. Voltou? Deu uma travada. Aí. Voltamos? Ok? Não sei se foi aqui ou se foi aí. Eu não te ouço Aqui ficou mais. normal. Tá Tá me ouvindo? reconectando. Tá. Aqui tá ok. Aí, Vê se deu tá, aí. voltou. Uhum. Tô te ouvindo, hã? Então, a gente fala tanto em saúde, tá falando tanto em doença, né? É todo dia esse bombardeio de informação de doença. E a gente não se questiona assim, se eu não adoecer de um vírus aí que tá pegando todo mundo, ok, mas eu sou saudável? Eu tenho conquistado saúde? O que eu tenho É, feito no meu dia a dia para que eu tenha uma longevidade? Porque assim, a dúvida e o medo que as pessoas sentem, e provavelmente muitas são mais fortes, outra menos, é o de lidar com a possibilidade de não estar mais aqui, né? Se eu sim. morrer. E aí a gente, essa questão de vida, o que é que eu faço para ter uma vida boa, para ter uma vida saudável e para envelhecer? Se eu quero durar muito, se eu quero envelhecer bem, o que eu tenho feito para conquistar isso? São perguntas interessantes da gente Sim. se colocar, porque daí você, porque é onde toca, né? É onde toca. Poxa, se eu estou valorizando tanto a minha vida e está sendo tão ruim passar por esse momento de lidar, talvez, com uma possibilidade de morte, o que eu tenho feito para ter uma vida legal, boa, envelhecer bem? E aí, gente, não tem como. São pesquisas, artigos, fazendo. Tem duas coisas que o dinheiro não compra, uma delas é saúde. Amor e saúde não dá para Não, comprar. eu acho que a saúde não tem jeito, não tem. Porque assim, sem saúde você não consegue nada. Você Eu falo assim por mim, às vezes eu tô caída com uma dor de que nem hoje, eu acordei com dor de cabeça, com dor na coluna, acordei mal, eu já fico deprê, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de sentir dor. Se eu sinto dor, eu já fico. Então, eu acho que a saúde é tudo. Se você tá bem, você consegue seguir, você consegue. E assim, vamos entrar um pouquinho na parte da meditação, Uhum. que eu acho que também é uma prática que está todo mundo agora começando. E que traz Eu benefícios já foram comprovados bastante pela ciência também. Exatamente, exatamente. Eu tenho visto muito depoimento sobre isso, até um filme que eu assisti sobre isso, que faz assim um benefício tremendo, tremendo. Que nem eu sou uma pessoa ligada no 220. Para eu desligar, eu não achei a tomada ainda, sabe? O botãozinho, não A consegui ainda. mente, Não, não consegui achar aquele botãozinho que desliga. E a meditação, para mim, é uma coisa assim: eu tenho que parar? Meu Deus, são 5 minutos? Mas é muito tempo! E a mente não consegue acompanhar aquilo. Então, eu acho fantástico quem faz essa prática da meditação, porque ela deixa também você bem, né? Um bem-estar bem. Fala um pouquinho, assim, o que você dessa falou foi prática. fantástico, porque realmente nós que somos assim ligados no 220 é, para mim, a tarefa mais difícil, né? Hoje a gente fala um pouquinho sobre meditação, mas na verdade, incorporar isso na prática de quem é agitado, eu acho que é o grande desafio. O grande desafio da minha vida é meditação e yoga. Eu ainda estou caminhando, mas quando eu consigo me colocar nessas situações e fazer, os benefícios são imediatos, porque na verdade, uma das coisas que nos acelera e nos deixa assim incomodados é esse ritmo frenético que a vida e a modernidade nos impôs. E quem já é ligado no 220, a gente vai pegando 500 coisas para fazer e quando vê, tá com uma dorzinha de cabeça que você fala, não entendo por quê.
E aí, isso me questiona bastante. Dor de cabeça é uma coisa que é interessante para quem já fez terapia também, que você se questiona e fala, dor de cabeça, por quê? O que é que minha mente está pensando tão lá na frente que está fritando aqui agora? E é bem psicossomático, né? E aí, bem mesmo. hoje em dia, como a gente falou, hoje em dia tem tantos aplicativos que te ajudam a falar para eu sentar sozinha e ali ainda não consigo. Então, essas meditações guiadas, que é alguém te direcionando o pensamento, tem horas que você desfoca, mesmo assim te traz um benefício, porque é uma quietude que a gente não consegue sozinha. Ao mesmo tempo que tem alguém lá falando, então eu tenho gostado bastante. Eu coloco para os meus filhos dormirem, tem infantil para a hora do sono das crianças, eles já se habituaram. Então, às vezes, eu tô com preguiça de colocar, eles falam, mãe, falta meditação. Aí eles ouvem um pouquinho, tem 7 minutos, Ai, bom, dormem no sim. meio. Porque eu quero que eles já cresçam com essa possibilidade, que na verdade é uma ferramenta maravilhosa de você se reconectar com você e de se acalmar em qualquer situação. Para um pré-vestibular, para uma entrevista, para um encontro amoroso, para um dia que a gente acordou mal. Você fala, cara, acordei mal, hoje não sei por quê. E aí eu acho que a gente tem que usar todas as ferramentas que estão disponíveis. Então, que é um cheiro agradável, colocar uma meditação que está voltada para isso. E aí tem várias, né? Tem o dia que você está estressado, o dia que você está angustiado, o dia que você está nervoso, está com alguma dor, daí uma meditação voltada para a cura. Porque eu também acredito nesse poder que a gente tem de perceber o que é que nos está dando aquela dor, e em vez de já ir tomando um remédio, se questionar e se permitir. Pera, vou respirar, pera, deixa eu parar, deixa eu entender por que que isso veio. Eu gosto desse questionamento que a gente faz. E E essas hoje, a novas. neurociência e a ciência... Oi, Fá? Não. E hoje essas novas, que nem assim, o Sérgio, o marido da Fá, tá perguntando, o Tai Chi, artes marciais, porque elas têm também um certo, Ah, eu gosto certa bastante. Eu meditação confesso que faz uma. eu nunca fiz arte marcial, mas é uma coisa que eu acho fenomenal. Porque como a gente vê, é que assim, a prática, até você chegar nesse nível evoluído, tem um caminho, né? Não é uma coisa tão imediata, porque você tem toda uma questão de simbologia que envolve, né, as artes marciais. Então você vai passando por estágios, mas quem geralmente pratica e continua, colhe esse benefício de estar centrado, de estar conectado. Algumas que envolvem essa questão não só do exercício em si, mas de toda uma cultura que vem atrás desse exercício, né? Então você pega o Tai Chi, ou mesmo o Taekwondo, tem toda uma história por trás. E tudo que vem do Oriente, gente, tem uma questão Nossa, muito bacana, né? Porque os caras, é eles, inegável, eles têm mesmo controle de nossa, da mente, um assim, controle assim. eu acho que a gente não chega nunca nesse patamar, mas quem se aventura, eu acho que colhe benefício bem legal. E é uma dica bacana, porque às vezes a pessoa não é do exercício de lá da musculação, mas o cara vai para uma arte e dá certo, e funciona. E ali ele vai ter explosão, ele vai ter também descarga de energia, ele vai ter liberação, ele vai ativar o sistema circulatório. Então, todo o movimento é interessante. A dança é uma outra possibilidade. Hoje em dia tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas falando da dança da Tasha, a gente está falando de coisas que estão fora e que agora a gente não consegue fazer. É Então, verdade, porque não dá para voltando fazer. para o nosso momento agora em casa, o que a gente pode fazer pela gente para começar a ter mobilidade? Eu acho que esses treinos que estão disponíveis na internet são muito legais, de 15 a 20 minutos, porque geralmente eles são todo dia um pouquinho. Quem fala que não tem tempo, não tem tempo, a ideia é todo dia você mexer com o seu metabolismo. Então, hoje em dia a gente sabe que mais interessante do que você ir hoje na academia e ficar 2 horas, e só 2 vezes por semana, 2 horas, é melhor você 5 vezes por semana dar estímulo de 20, 30 minutos. Sim. Porque, na verdade, a ideia é todo dia você mexer com o seu metabolismo. O nosso metabolismo é todo esse gasto energético, esse trabalho que o nosso corpo tem para nos manter vivo, nossa função vital. A gente tem todo um trabalho químico dentro do nosso corpo acontecendo agora para a gente estar aqui falando. Né? A gente tem uma dependência de uma descarga de energia. E aí, uns gastam mais energia fazendo esse trabalho, outros menos. O exercício e os estímulos ajudam a gente a mexer com esse metabolismo. E a gente vai envelhecendo e vai cada vez perdendo mais. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, como às vezes a gente não tem espaço para caminhar, o alongamento, começar com um alongamento leve é bem interessante, mas existem alguns exercícios que estão disponíveis na rede de mobilidade articular, que é interessante, né? Que você vai fazendo uns alongamentos ativos. Por exemplo, sentar, levantar e sentar do sofá. É um agachamento.
E é um movimento natural. Então, assim, se você falar... É? Porque qual é o movimento natural da vida? Agachar. Então, vou sentar na cadeira, vou levantar. É um agachamento. Então, eu utilizo muito, às vezes, para dar exercício agora em casa, a cadeira, o sofá. Senta e levanta do sofá 15 vezes. Dá um intervalo de 20 minutos. De novo. Se você fizer isso 6 vezes de 15, você vai começar a sentir sua coxa. E ali, do lado do sofá. E já vai estar o quê? Irrigando todas as estruturas também. Que a ideia é a gente mobilizar a energia. E a gente colocar esse corpo para voltar a funcionar. Porque ele está muito estático, parado dentro de casa. Se a gente parar para pensar, tem dia que você vai do banheiro até a sala, da sala até o banheiro até a cozinha. Quantos passos a gente dá? Né? Então, assim, tem que ter... E hoje está uma série de exercícios que estavam aí disponíveis na rede e que acho que a gente, de repente, não valorizava, porque tinha disponível os ginásios e as academias. Eu acho que as pessoas começaram a fazer agora e estão sentindo benefício. E eu falo isso por experiência. Eu estou gostando demais de ver os resultados através do celular. E como é que foi essa sua adaptação nisso? Porque você disse que nunca tinha feito, que teve que se adaptar a isso, como todo mundo está se adaptando a essa nova realidade. Assim, são os mesmos exercícios que você administrava na academia? Ou são alguma coisa que você inovou para que as pessoas consigam, assim... Porque às vezes eu vejo você nos treinos, que você faz o treino de segunda, quarta e sexta, né? Você faz Isso. dá os treinos, né? E logo mais, tá, gente? Depois dessa live, ela vai, esse bate-papo, ela vai treinar. Eu vejo assim, meu, é um treino ali que você dá e às vezes eu sento no sofá, eu confesso, tá? Eu sento no sofá e olho e falo, ufa! Como é Eu, que foi isso, Lu? Como é que você vai continuar isso depois? Como é que vai eu tô com uma adaptar ideia. isso na sua rotina? Então, eu estou bem com uma ideia. Foi no começo, eu iniciei por conta de uma aluna que pediu, que não aguentava mais ficar parada. Eu estava fazendo os meus treinos, porque eu disponibilizo de algum material aqui. Eu tenho bicicleta de spinning, tenho caneleira, eu tenho as coisas. Então, eu estava conseguindo me mexer, que eu não estava parada. E essa minha aluna pediu para a gente fazer uma aula, eu fiz. E aí fui um pouco resistente. Falei, será? E aí o que aconteceu? A gente começou a acompanhar no frequencímetro a frequência, a intensidade. E eu, como já estou acostumada com ela, conseguia ver o nível de cansaço e de esforço que ela estava do outro lado. Falei, cara, peraí, interessante. Aí você começa a pesquisar, a inventar, a fazer combinações diferentes, tudo para ativar o maior grupo de músculos possíveis, e aí um pouquinho mais direcionado com o objetivo de cada aluna que estava lá. É óbvio que, sem material, é muito mais para uma linha do funcional, do cardio e um pouquinho de musculação que dá pra gente fazer com alguma sobrecarga de casa. Então, pegar arroz, colocar na mochila, pegar livros pesados e fazer movimentos. Com algumas coisas que a gente tem na nossa casa, a gente consegue fazer sobrepesos. Utilizar algum pezinho para a gente ter uma resistência. Mas a maioria dos exercícios envolve o quê? O peso do próprio corpo. E, assim, isso é uma linha. Tem gente que trabalha só com isso, que chama muito treinamento funcional. Então, tem muita gente que trabalha em parque, trabalha ao ar livre. Aqui no Brasil e já trabalhava com funcional. Então, esse tipo de pessoa foi tranquilo, de repente, dar uma videoaula e trabalhar com o peso do corpo. As minhas alunas e eu já estou acostumada com academia ou com a academia do condomínio. Então, a gente sempre usou muito os equipamentos e também alguns desses exercícios, mas sempre com bastante peso resistido. E foi, assim, uma coisa maravilhosa. Para mim, foi um divisor de águas nessa... Eu não imaginava que a qualidade de aula que dá para a gente ministrar aqui com a pessoa do outro lado. Eu não acreditava nesse tipo de comunicação. Eu sou muito de... Para o treino eu não acreditava. Porque eu sou muito de estar ali, de querer sentir, ver o que a pessoa está passando e ver se dá para puxar mais. E confesso assim, exige do profissional. Parece que não, mas exige demais, porque na verdade a gente não tem material. A gente está do outro lado e eu, por exemplo, quero que a pessoa saia da aula assim, com aquela sensação de dever cumprido. Né, elas estão acostumadas comigo. Então eu fico assim, sempre querendo impor um ritmo no treino. Então, mesmo que eu não faça as aulas que eu estou ministrando de segunda, quarta e sexta, eu tenho feito junto. Porque eu acho que essa energia passa em grupo. As minhas alunas, eu geralmente demonstro exercício, não faço, senão eu vou morrer, né? Não vou aguentar. Mas eu fico o tempo todo em contagem, querendo impor esse ritmo. E aí, eu já tenho, por exemplo, 3 alunas que perderam peso. Elas tinham ganhado peso, 2, 3 quilos na quarentena. Relatos delas, já que perdi 1,5 kg. Fazendo treino, videoaula pela internet. Assim. Então, assim, era uma coisa muito nova.
para quem trabalha 20 anos em academia. E eu achei maravilhoso, porque, confesso agora uma particularidade, como eu sou mãe, às vezes se eu não tinha um funcionário, eu era obrigada a cancelar uma aula, se eu não tinha com quem deixá-los, um imprevisto. Hoje, eu jamais cancelaria uma aula. Se eu tiver qualquer problema, eu dou aula em qualquer lugar. Não, vamos ali, me conecto, a pessoa vai treinar e eu consigo saber que foi um treino legal. Então, foi muito bacana, porque abriu um leque que eu não estava habituada e nem imaginava que tivesse. Isso é bem legal. E eu pretendo, assim, se tudo der certo, se a gente tiver quórum, eu pretendo ter um grupo, por exemplo, fechado no Instagram, de aulas online, mas comigo interagindo ao vivo. Porque o que a gente tem muito no mercado hoje são esses vídeos. Por exemplo, você sabe que tem, mas dá vontade de fazer? Se você não tiver aquela obrigação? Não. O negócio É não é legal. assim. O ao vivo é O ao legal. vivo é diferente. Por mais que Interagir. seja uma coisa que é distante, tem essa coisa que parece que você está ali. E isso é legal, que a gente está aprendendo agora, né? É verdade. E a gente desconhecia isso no exercício. Porque a gente tem vários pacotes disponíveis super barato na internet ou gratuitos. Treine em 20 minutos em casa. Tá lá, é só você clicar. Mas não dá o prazer do negócio. Então, de repente, esses grupos vai ser interessante. Porque você imagina você ter 3 vezes por semana uma professora lá, aquele horário, com treinos diferentes, que você pode trocar uma ideia, você pode fazer parte da aula. Cada dia um aluno pode ser chamado para estar ali junto no vídeo e você corrigindo. Pode Então, colocar talvez seja desafios, né? Fazer desafios desafio. também. Eu acho até que as pessoas estão vendo diferente. Quantas mulheres, principalmente que é mãe, trabalha fora, tem que dar conta de tanta coisa e fala, cara, não dá tempo de eu ir numa academia, pegar o carro. De repente, ele fala assim, não, quer saber, esse grupo 8 da noite, 2 vezes por semana, consigo. Dentro de casa, consigo. E hoje eu consigo garantir que você perde peso, que você modela o corpo. Se você treinar bem treinadinho, funciona. Ô, Lu, você pode dar um dia na semana, assim, para pessoas, assim, iniciante? Eu me empolgo. Iniciante, tipo, levanta o braço direito, levanta o esquerdo e faz, né? Entendeu? Porque você pode, né, ter essa... Isso. Vamos hoje na live, eu vou ver se tem quórum, nem que a gente de repente faça um outro horário, porque eu percebi que eu me empolgo, mas aqui também a maioria das pessoas que estão mais assíduas são pessoas que já tinham algum tipo de treinabilidade. Então, ficou Não, me dando... sim, claro. Daí eu fiquei vendo quem ia vir, né, para o treino. E aí acabou que quem tá mais constante já tinha um pouco hábito. Então, são pessoas que aí você acaba dando um intermediário avançado e elas estão falando, ok. Mas de repente a gente tem... Não, mas tem que dividir. Como, por exemplo, assim, segunda-feira é somente para iniciante. Pronto. Aí a pessoa que já é hard, já tem um condicionamento forte, ela sabe que aquele dia não é para ela, que ela não vai, ela vai fazer na quarta e na sexta porque é o dia forte, né? E seria legal, seria interessante também, porque eu acho que a galera da terceira idade já, né? Não, e também você falou uma coisa que é verdade, especialmente nesse momento que as pessoas não estavam acostumadas a fazer e estão querendo se mexer. A gente tem que ir com cautela. Porque assim, a gente não pode sair pra rua. Então, assim, tem gente que consegue fazer a caminhada, sair, faz caminhada, vai pedalar. Tem gente que consegue ainda sair e fazer isso. Mas, assim, tem gente que não, que tem medo de sair. Então, quer ficar em casa e quer ter o treino em casa. Ela quer continuar, ou ela quer iniciar, porque já não aguenta mais, a cabeça tá pirando, o corpo tá doendo e precisa de uma atividade física, né? E então, é legal. Você mandou bem, Fá. Então vamos fazer o seguinte: como treino intermediário ou forte, eu vou combinar com o pessoal hoje, de segunda e sexta, porque daí dá uma pausa para eles se recuperarem. Segunda e sexta, esse treino mais forte, que é o que tem sido, e na quarta, iniciante. Legal. Treino para quem está em casa parado. A gente pode até convidar aí a gente vai passando. Bom, vamos fazer. Pois seja, não, é verdade. Porque, assim, tem bastante gente... E, assim, que nem aqui, o seu treino começa às 5 horas da tarde. Aqui já é 9 horas da noite, né? Então, você já tá naquele outro... Não, é num outro pique, já tá, assim, já malhado. Então, tem que ser uma coisa que você, né? Porque, ó, teve um dia que você fez uma prancha e você fez uma tesourinha com as pernas lá, que eu fiquei olhando assim, eu comecei a rir, eu fiz, misericórdia, se eu fizer isso, eu caí de boca no chão, ou não levanto nunca mais. Podia ter tentado, né?
Podia Ah, eu fazer. adoro ver. Não, não, Lu. Eu adoro Lu. ver. Não, Eu quarta-feira eu adoro quero. assistir. Não, mas vamos fazer isso. Realmente, eu acho que quem começou a fazer, aí começou a ficar um pessoalzinho que já estava treinando, e tem ficado treinos intensos. Até acho que o penúltimo treino eu fiquei mega cansada. Minhas pernas, eu mesmo dei o treino, eu mesmo não estava aguentando até o final da aula. Porque também sou humana, né, gente? Tem dia que o corpo vai, tem dia que ele, que ele cansa, né? São quarentinhas já. E Mas como vamos é que fazer você isso. consegue conciliar isso com as crianças? Quer dizer que você tem Aqui a filhos, gente tudo, aí dentro de casa, é. então, nesse momento, a maioria dos dias meu marido está presente, então ele fica meio que segurando, mas você sabe que tem dia que ele não tá e eles dois têm respeitado muito legal. Ah, Um tem legal, 7 anos, eu falo, ó, agora a mamãe vai dar aula aqui na sacada, não pode passar aqui. E eles ficam ali de boa. Às vezes eu vejo. Mas eles têm respeitado, eu tô achando isso interessante também. Sabe? Agora a mamãe tá trabalhando, eu tô aqui, eles ficam mais tranquilos, não vêm pra sacada, geralmente ficam na sacada. E está sendo também uma coisa interessante deles se habituarem com essa coisa da mãe trabalhando e que agora tem que respeitar, e aí eles não me sim. solicitam. Tem uma colega que eu treinava com ela num condomínio onde eu morava no Brasil. E ela, às vezes eu vejo as lives dela e ela tem duas menininhas, uma menininha e um menino, pequenininha. Uma tem acho que 2 anos, o outro tem um aninho, pequenininho. Às vezes ela pega eles e faz deles sabe? O peso. Porque não tem como deixar parado, eles sempre estão ali junto e pega e fica treinando junto com a criança. Eu acho aquilo assim, eu falo, gente, é muito legal, porque a gente tem que. É um estímulo muito legal para as mães. Ainda mais que geralmente tem momentos que a gente realmente tem que ficar em casa com as crianças, né? Quando são muito pequenos Sim, não tem e a mãe como. quer voltar a fazer. E ainda mais eu acho que vocês que estão em Portugal, que o período de vocês de frio é muito maior. Fala. Lu, travou, voltou. Aí. Voltou. O período Voltou? aqui, o frio aqui é intenso, né? É intenso mesmo, então. E o calor também, quando chega, ele chega chegando, né? Apesar que o ano passado a gente não teve muito calor, mas esse ano promete, porque tá fazendo uns calores gostosos. Estão falando assim que dá para você antecipar assim, um pouquinho o horário, tipo fazer umas 3, 4 horas da tarde, para quem tá fora do Brasil, porque aí já é quase madrugada, né? Mas enfim, Lu, é assim, é legal, eu acho que todo mundo necessita mesmo fazer algum tipo de atividade física para poder conseguir levar esse tempo agora aí que a gente está vivendo, né? E também eu sei que você também está fazendo um outro curso, que numa próxima live a gente vai combinar de falar sobre isso, né? Eu ainda bem que eu não li os comentários, porque assim, eu tinha tirado o Hélito da live, porque assim, eu não aguentei, tinha hora que ele falava umas coisas, comecei a rir, interagir É, assim com a galera, eu também não li. pedindo beijo, beijo. Então, vamos deixar assim, não sei se alguém tem pergunta, não sei se você quer falar mais alguma coisa, porque acho que a gente já está na fase final e você vai entrar para o treino, né? Vou entrar já já. Não, eu queria só finalizar, porque para mim, esse conceito do exercício físico está muito relacionado com. Eu gosto de pegar nessa ferida, que é a questão do amor próprio. Eu acho que quanto mais a gente trabalha essa questão do que eu faço para mim, para me sentir bem, eu tenho que colocar nisso coisas que vão me dar saúde, que eu vou colher lá na frente. E também agora. Então, o bem-estar está relacionado com a atividade física, porque Tá. durante muito tempo foi associado com essa questão só do culto ao corpo, mas não é só o culto ao corpo, é a questão de você se movimentar, se mexer, e em busca dessa tão falada saúde e qualidade de vida. É só você que consegue conquistar. Não tem remédio, não tem médico, né? Hoje em dia a gente tem muita modernidade, nutrólogos, uma série de coisas que a gente faz para nos ajudar a envelhecer menos. Mas quem tem que estar lá se mexendo é você. Tem que Então, dar o vamos primeiro passo, colocar, né, Lu? né? Mas a Não gente vai adianta. colocar. De quarta-feira, então, vai ser o treino para quem está na quarentena e vai começar as atividades. Ah, é legal. A gente podia fazer uma live ao vivo, né? A gente pode Olha, combinar isso, podemos, qualquer hora. quarta-feira no treino, se você quiser, a gente pode mudar o horário do de quarta para ser um pouco mais cedo aí em Portugal. A gente pode ver isso aí também. E aí você faz junto comigo. Aí, Combinado. então, Combinado, fechou. porque acho que assim eu acho que eu vou conseguir fazer. Então tá fechado.
Eu vou me A preparar gente agora para a combina. aula. Obrigado, Tá meus bom. lindos. Eu que agradeço, tá? Agradeço muito, muito. Foi muito bom mesmo. Os comentários aqui foram maravilhosos. Obrigado a todo mundo que participou. Foi bacana mesmo. Desculpa que não tem como a gente ficar lendo toda hora e falando. Mas, Lu, é com você. Obrigada. Fecha. Pronta para outra, hein? Espero Obrigada, quarta. obrigada. Tá bem. Até já para quem vai Obrigada. treinar, hein? Bora. Pessoal, ela vai dar o treino agora. Quem quiser continuar, entra lá no Insta dela. Tá bem? Beijo Um grande. beijo. Bom final de semana, Para viu? você também, Fá. Um beijão. Boa aula, bom treino. Bom, pessoal que gostou, do nosso bate-papo. É isso aí, gente. Obrigada para todo mundo. Obrigada. Wellington, eu teve hora que eu me segurei para não rir, porque você falou muita coisa, né? Eu tô vendo que a Tati, beijo. Compadre, Sérgio, falou bastante, gostei. Fabi, beijo aí em Luxemburgo. A minha irmã entrou, a Marli, o Nelsinho, meu amigo querido, a Adri, a Leca. Vamos ver aí. Vamos falando oi aí que eu vou falando aí, gente. Ah, esse quadro é lindo, né, Sérgio? Ó, gente, quadro maravilhoso, diretamente da Angola. Sabrina, o Wellington disse que falou coisa séria, exatamente. Ele falou bastante mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso, gente. O que vocês quiserem saber mais, coloca aí depois. Fala, olha, eu quero uma live de terapia, estética, enfim, tá? Vocês podem divulgar o trabalho de colegas também. Quem quiser divulgar o seu trabalho, coloca lá no meu direct e eu vou divulgar, tá bem? Eu vou divulgar o trabalho de todo mundo. Vamos fazer essa corrente do bem aí chegar em muita gente aí, tá? Obrigada, Peterle. Não tem nada, gente, nada. Eu não ouço funk não, tá, Wellington? Gente, daqui a pouco vai cair, eu vou deixar gravado lá. Obrigada. E vamos marcar aí, gente, que o Wellington também vai fazer uma aula de jazz, tá? Estão todos convidados. A próxima live deve ser da Tati. A Tati vai falar sobre o quê? Bom, gente, tem que encerrar. Obrigada, bom final de semana para todo mundo, tá bem? Um beijo grande para vocês. Obrigada por terem participado. Se eu esqueci de alguém aqui, desculpa, aqui não consigo ver todo mundo, tá? Um beijo. A Ju entrou agora, Ju. Estão querendo saber cadê o Bruno. Beijinho, gente.